recebemos aqui nos estúdios do Jornal Comércio o Sargento Carvalho e o Capitão Vitor, eles que são da Marinha do Brasil, que estão aqui na região ministrando o curso de formação de aquaviários. E é importante falar sobre esse assunto, já que nós temos aqui o nosso majestoso Rio Iguaçu, temos muitas águas nessa região, e em outras oportunidades o curso já foi feito, teve recentemente em Bituruna, tem outros cursos que visam isso, essa formação de aquaviários. Primeiramente, sejam muito bem-vindos, tudo bem? Bom dia. Bom dia, ouvinte. É uma satisfação muito grande, né, estar aqui representando a Marinha nessa missão nobre, né, que é formar aquaviários e tentar propagar um pouco da segurança dentro dos rios do Brasil. Bom dia, Jaqueline Alexandre Carvalho. É uma satisfação estar aqui para conversar. Primeiramente, conta aí para o ouvinte, que eu tenho certeza que tem muitas pessoas que desconhecem. O que é essa formação de aquaviários? Se eu permite, a formação de aquaviários, ela visa formar o pessoal que vai trabalhar na marinha mercante, e mesmo no meio fluviário a gente tem diversas aplicações, né? O pessoal do trabalho em transporte de pessoal, transporte de carga, até mesmo pessoal piscicultura. Então, a trabalho profissional na água, pessoal formado pela Marinha do Brasil. Exige essa formação, né, Sargento? É isso? Exige a formação. O pessoal do arraiz amador, do final de semana, esporte e lazer, é uma situação. Se você quer trabalhar profissionalmente, você precisa ter uma capacitação. Isso também esbarra no turismo. No turismo também, que é utilizado, porque é um trabalho. Então, esse curso também é necessário para quem optar em trabalhar com o turismo fluvial, é isso? Exato. Vai transportar pessoas para passeios, para algum tipo de evento. Tem que ter uma formação profissional. E aí entra a parte da Marinha do Brasil aplicando o curso para essas pessoas trabalharem com segurança do passageiro, da embarcação e dos demais. Quanto tempo dura esse curso? Esse que a gente está aplicando aqui dura 10 dias. Certo. 10 dias úteis. Inclusive a gente entrou final de semana dentro aí trabalhando, não foi nem 10 dias úteis, final de semana a gente estava aplicando, porque tem aula prática e aula teórica. Então, todo dia, conhecimento aplicado aos alunos ali, mais uma prática para difundir o conhecimento e testar eles também. Dura 10 dias. Como tem esse teste prático de aptidão, não é todas as pessoas que se enquadram a serem formados nisso. Vale ressaltar isso também. Tem que ter o mínimo. Eu digo assim, qualquer pessoa pode chegar lá. Só que antes de fazer o teste físico, se você não tem uma aptidão natural, tem que treinar, né? Tudo é treino. Então, se a pessoa realmente não gosta de nadar, não tem o costume, ok, faça suas aulas antes, porque tem um teste mínimo para entrar. Um teste de deslocamento de 25 metros, que é padrão, e um teste de permanência de flutuação de 10 minutos. Certo. Que tipo de habilitação e capacitação profissional que essas pessoas conseguem após esse curso? Então, esse curso é o marinheiro fluvial auxiliar, de convés e de máquinas, nível 2. Tem algumas aplicações diversas. Em grandes embarcações, ele vai ser um auxiliar. Certo. Auxiliar no convés, auxiliar na praça de máquinas. Em embarcações menores, aí tem que ver cada critério. Eu não vou falar os números para o pessoal não ficar amarrado a números ali reais. Mas tem uma tabela de propriedades e aí o camarada vai poder trabalhar, até mesmo transportando, sendo comandante de uma embarcação. Embarcações menores, ele pode ser o comandante da embarcação, patroa a embarcação, e em maiores ele vai ser o auxiliar. Focando mais nessa parte do turismo que nós temos aqui na região de União da Vitória. Embarcações que focam nisso, no turismo, tem alguns requisitos também específicos de segurança. Quais são eles? Como é que é a pergunta? A questão de embarcações para turismo. Como que funciona esses requisitos de segurança? Como que funciona essa prática? Então, não difere muito do resto profissional. Vamos dizer, uma draga de areia tem que ter o mesmo recurso, a mesma proteção do que uma embarcação que transporta passageiros. Certo. O que difere é quando você transporta passageiros, as acomodações, número de colete necessário, porque ali eles não estão preparados para qualquer situação de emergência, estão a passeio. E dentro de uma outra embarcação comercial, todo mundo ali é tripulante, ou seja, tem um mínimo necessário para combater um incêndio, uma situação de abalroamento. Então, o que difere é isso. O camarada que trabalhar com turismo, ele vai estar com um pensamento assim, eu estou transportando passageiro. Meu embarque, meu desembarque, deslocamento. Mas o curso é o mesmo, eu vou padronizar. Eu vou conseguir botar para trabalhar tanto o camarada da draga de areia, quanto alguém que vai trabalhar com turismo. Aí, as especificidades da missão dele, ele vai trabalhar fora, né? Mas a parte de transportar a pessoa, carga,
tudo pelo rio com segurança, atentas à legislação também de prevenção à poluição, é a mesma. Vale ressaltar o seguinte, né? Aqui no Brasil, quais são os acidentes mais comuns que a Marinha se depara? Quando nós falamos aí em água, nos rios, qual que é o acidente mais comum, mais rotineiro? Bom, aqui na área, falando do Brasil, é muito diverso, né, capitão? É Certo. muito diverso. Como a gente está trabalhando aqui na área do Paraná, do Oeste do Paraná, sediado na capital de Foz do Iguaçu, o que eu particularmente vejo, talvez o capitão veja outras situações, é realmente o camarada cair da embarcação e não voltar. Eu falo assim bem literalmente, podia falar em outros termos, mas é para as pessoas entenderem, que ignoram algumas regras de segurança básica que poderiam salvar vidas. No final das contas, a gente tem inquéritos para resolver, para investigar, e quando vai ver, no sumo ali, simplesmente uma pessoa estava na embarcação, caiu e não voltou. E aí os motivos são diversos, mas normalmente não está usando equipamento de segurança, está fazendo uso de bebida alcoólica, ou seja, ignorando regras básicas de segurança. O senhor concorda? Recentemente, né, houve um acidente aqui, e assim como também em outras localidades. E, infelizmente, em todas as situações, em quase 100% delas, o álcool estava envolvido, né? Então, inclusive, a gente enfatiza muito durante o curso, né, a preocupação que a gente tem. A gente sabe que, às vezes, no esporte recreio, o pescador ou a pessoa que está ali querendo curtir aquele momento ali, leva a sua cerveja. Infelizmente, é uma combinação que não dá certo nem na água e nem nas ruas, né? Mas aí a gente faz a nossa parte, a gente fiscaliza. O estado do Paraná é muito grande, né? A gente tenta estar em todos os lugares que somos demandados, né? E quando a gente chega para fazer a fiscalização, a gente exerce lá a nossa atividade. Algumas pessoas acham que é truculência, outros aceitam na tranquilidade, mas a gente ali está trabalhando para manter a integridade física dos passageiros. Como o sargento R. Carvalho falou, infelizmente parece simples, a pessoa cai na água, não consegue voltar, mas inclusive na tentativa de voltar, isso a gente aborda no curso, existe uma manobra padrão para que a embarcação como proceder para que a embarcação não vire e leve mais pessoas ao mar, né, à água, e aí potencialize aquele dano, né? Então é muito importante que a pessoa que vá fazer o uso de qualquer meio aquático, ele tenha a formação básica e a habilitação necessária, seja de arraiz ou seja profissional, como é o curso que a gente está oferecendo aqui hoje. E as regras, né, quando nós falamos das embarcações? Pode, não pode, a questão do consumo da bebida alcoólica, principalmente para lazer. Como que funciona? Como que a Marinha encara isso? Qual que é a regra nesse caso? A gente faz a fiscalização, os inspetores vão ao local, existe o nosso bafômetro, né, que é o etilômetro, a gente faz uma aferição. Esse equipamento, todo ano, ele é revalidado para ver igual no trânsito. É um aparelho similar àquele, mas a fiscalização é igual. É cobrado a habilitação da tripulação, colete, aquilo tudo. E, inclusive, a gente faz ali, quando a gente vê indícios de consumo de bebida alcoólica, a gente faz o teste e, se comprovar, a carteira dele é apreendida até que regulariza a situação e é aplicado multa. E igual a regra de trânsito. Não pode dirigir embriagado. E na questão aí da Marinha também, na questão de quem está com embarcação. Isso é muito importante de ser lembrado e citado. Exato. As regras são as mesmas. Não pode estar conduzindo embarcações sob o efeito de álcool. Exatamente. E vale ressaltar o seguinte, no caso aí de embarcações de lazer, como jet skis, lanchas e barcos recreativos, qual que é a habilitação mínima exigida? Nós temos vários casos aqui, o pessoal utiliza bastante o Rio Iguaçu para lazer, final de semana. Como que funciona essa regra? É o arraiz amador, né? O arraiz amador é a carteira básica ali para conduzir pequenas embarcações, e o arraiz amador também tem a carteira de motonauta. O camarada se torna um motonauta aí, ele está habilitado a pilotar o chamado jet ski, né, que é a moto aquática, como nós chamamos. É a habilitação mínima. A Marinha só aplica a prova desse arraiz amador. Quem faz esse curso são as escolas náuticas credenciadas. Tem que começar com o curso para depois conseguir a habilitação, é isso? Exato. Faz o curso com a escola náutica credenciada. Depois essa escola náutica encaminha esse aluno para nós para fazer a prova.
Aí, fazendo o exame, aprovado, ele tira a carteira de arraio amador. Vale ressaltar o seguinte também, como que deve ser feita a checagem mínima? Se porventura eu vou fazer um passeio, o que eu tenho que notar naquela embarcação que está tudo certo para eu garantir a minha segurança? Como que funciona isso? A senhora como passageira? Isso, Bom, a senhora pode pedir algumas credenciais da embarcação, mas vai ficar um pouco difícil para o passageiro, Certo. de modo geral. A Marinha cobra o quê? Que a embarcação esteja registrada como parte comercial e não só esporte e lazer. Se a tripulação tem a habilitação correta, a habilitação aplicada àquele nível, porque grandes embarcações pedem um nível maior e menores um menor, e também um cheque geral de salvatagem. Agora, a senhora como passageiro não tem como observar detalhes, né? Vou Sim. trazer para um modo geral, você olhar se o pessoal tá fardado direito, se as indicações do navio estão visuais, estão corretas, se o material salvatagem todo mundo está usando, vocês estão fazendo questão. Aí você já vê o questão de uma tripulação honesta e responsável. Visuais e tudo. Por exemplo, você vai fazer um passeio Sim. de barco. Aí você olha aquela embarcação. Aí você já vê que não está manutenido direito, está com o assento quebrado, né? É para se desconfiar. E aí você, ciente da segurança que você tem que ter para si e para sua família, solicita um colete salva-vidas. certo. E aí ele vai te oferecer um que não está fechando, que está com defeito, que não está na validade. Você pode olhar, pode questionar. E aí vai do próprio cliente, se você vai fazer aquele passeio ou não. Vai ter a coragem de ir, né? Porque aí você acaba assumindo um risco desnecessário. Tem essa observação, o passageiro pode fazer e aí ele tomar a decisão dele se ele vai embarcar naquilo ou não. Inclusive, se ele decidir que não deva, pode fazer uma denúncia, ó, Certo. tem uma embarcação oferecendo transporte de pessoal que eu fui tentar entrar e vi que não tinha um básico, colete, por exemplo. Então eu não embarquei, estou aqui fazendo minha parte como cidadão de denunciar. Eu queria que a Marinha tomasse uma providência, e a gente vai providenciar uma inspeção lá naquele Certo. local e fazer as abordagens que tem que fazer. Na jurisdição de vocês, há frequentes acidentes envolvendo aí passageiros alcoolizados com as embarcações? Pega a região de Guaíra, Foz do Iguaçu, também tem bastante essa parte fluvial, esse lazer também. Como que funciona isso? É frequente, infelizmente, esses acidentes? Sim, é muito frequente, infelizmente, né? Assim, eu não posso falar por Guaíra, que apesar de ela ser subordinada à capitania, ela tem essa independência Entendi. nessa atuação, né? Mas acompanhando as mensagens internas, a gente percebe que também tem muita ocorrência naquele local. Trazendo para a nossa realidade, infelizmente sim, temos muitos casos de acidentes, né? Como o sargento falou, o uso da bebida, a pessoa cai na água, aborramento, uma batida de uma embarcação na outra, inclusive atropelamento, vamos colocar assim, né? Passando com um jet ski batendo num banhista, e aí a gente pode dizer que é uma dupla responsabilidade tanto do banhista quanto daquele piloto ali em questão, porque também os banhistas não respeitam o local adequado para estar praticando ali o seu banho, a sua natação, né? Eu fui fazer uma inspeção, um caso particular, em Taipulândia, né? Cheguei lá, tinha 2 crianças brincando, onde não podia, tinha um aviso lá, e uma semana antes havia um acidente fatal lá. Eu fui questionar os pais meio relutantes ali em tirar as crianças da água, até que eu fui mais incisivo e solicitei a retirada das crianças ali e colocasse no local adequado. Sinalizado, né? E sinalizado, protegido. Respeitar as A própria prefeitura reservou um local adequado. Pode não ser o melhor para o banhista, ficar longe da área de churrasqueira, que esse é o caso lá, e aí o pessoal prefere ficar de frente para a faixa de areia. Infelizmente ali não é para estar fazendo aquele tipo de recreio, né? Mas aí cabe bem da população se proteger, né? A gente está lá fazendo, fiscalizando, mas a população também tem que fazer a parte dela. Quando acontece um acidente, a Marinha é chamada para investigar? Como que funciona essa parte? A Marinha é chamada para investigar quando envolve embarcações, né? Certo. Embarcações e passageiros, aí a Marinha é convidada a analisar. Se a gente toma parte ciência da situação,
a nossa jurisdição, a gente já vai lá começar a investigação. Então, se porventura, por exemplo, alguém caiu de uma embarcação, a investigação é feita pela Marinha. Sim. Certo, certo. Esse curso de formação está quase no finalzinho, né? Deve ser finalizado nesta terça-feira. E eles estavam contando que a demanda depende das prefeituras, dos moradores. Então, tem expectativa de que aconteça outros cursos, provavelmente a partir do ano que vem aqui na região, nos municípios aqui próximos. Como que é essa expectativa? Ou depende dessa demanda? Do pessoal chamar, falar, tem bastante gente interessado, dá para organizar uma outra turma. Certamente. A gente tem programado sempre para o ano seguinte 4 a 5 turmas fora da sede de Foz do Iguaçu. Certo. Sabemos da deficiência do pessoal ir para Foz do Iguaçu se deslocar e ficar tanto tempo conosco lá. Então a gente pede à nossa diretoria a autorização para fazer curso fora da nossa sede. E qual é a demanda? Onde nós vamos atender? Além no nosso registro, quando a gente sai para fazer inspeções navais e a gente vê que está deficiente profissionalmente, o pessoal já pontua. A equipe de inspeção naval regressa e fala, olha, região tal, tive alguns problemas, o pessoal reportou falta de pessoal qualificado, já é uma região para a gente procurar. Mas quem começa quem denuncia primeiro a vontade, denota a primeira vontade de ter nosso curso e formar pessoal na sua área, são as prefeituras por intermédio de ofício. Então manda o ofício para a Capitania de Foz do Iguaçu, solicitando a possibilidade de que ministre curso na sua área, virtude da deficiência de pessoal qualificado para trabalhar, e aí já é o start para a Marinha entender que o pessoal está querendo. Agora a gente vai ter uma turma disponível, autorizada para disponibilizar, e aí esse crivo começa a ser montado. Desse curso que começou aí no dia 10 de novembro, aonde foram as aulas práticas aqui em União da Vitória? Foi no Parque Histórico? Não, a prática foi na Marina. Foi na Marina, certo. Marina São Cristóvão, esse é o nome. Que legal. Usamos o nosso... E é o local que também muita gente sai dali, né? As lanchas, os jet skis, quando são utilizados aqui no Rio Iguaçu, é daquela região que acabam saindo. Então foi ali que foi feita a parte prática, é isso? Foi. Inclusive na hora da embarcação, né, a gente colocou todo mundo para pilotar, falamos algumas situações e aproveitando que tinha um tráfego natural final de semana, Sim. A gente já aplicou ali algumas regras, né? Então interpelava o condutor ali, nosso aluno, fala, e aí, qual a situação agora? Por onde você vai guinar? O que você vai fazer? Quem tem preferência? Aí já começa. Então foi bom porque tinha um mínimo de tráfego ali já para ajudar também. E agora começa a aumentar, né? Com a chegada do verão, das altas temperaturas, férias, muita gente busca também esse lazer. E vale ressaltar que quando nós falamos do litoral, lá tem guardas-vidas, lá tem salva-vidas. Já na questão aí fluvial, nas prainhas artificiais, não tem. Então vale a dica, a recomendação também para quem está acompanhando. A operação, que antigamente era chamada de Operação Verão, agora Navegue Seguro, a gente recebe um destacamento, um aumento do destacamento, justamente para disparar nossas equipes e aproveitar para fazer inspeções navais, que a gente sabe que o fluxo vai ficar maior de tráfego, e a gente consegue pontuar, orientar, a gente faz muito trabalho de orientação. A gente pega o pessoal antes de iniciar a singradura na água e fazer as orientações. Primeira, a inspeção e segunda, as orientações de segurança. Vale ressaltar que o custo também do curso é muito baixo. Vale muito a pena. Quem tem interesse realmente, se dedica a isso, seja para o turismo, seja para o lazer, é bem acessível também esse curso. É verdade, Aquilino. O curso pro civil que se inscreve, ele tem um custo de R$8, que é a GRU, né, a Guia de Recolhimento da União, de inscrição de curso. É isso que o camarada vai pagar. O que acontece? Eu acho o curso fundamental para aumentar um nicho, um mercado, que é a marinha mercante, né? E se a pessoa está deslocada ali do mercado de trabalho, tá procurando emprego, não acha um emprego que ele acha que ele é tão valorizado assim, acho que vale muito a pena ele investir nessa carreira, como a gente já falou aqui, é um valor bem relativamente baixo, né, para a nossa realidade, e ele pode estar ali agregando a sua pessoa uma profissão, que de repente é o que ele vai descobrir que ele nasceu para aquilo ali, vai acabar gostando e aumentando ali os níveis de curso dele até que ele de fato mergulhe nessa nova carreira, né? Em relação à pergunta anterior sobre o aumento do fluxo ali durante o verão, é muito importante pontuar que, por mais simples que pareça aquela atividade que a pessoa está fazendo, tem o seu grau de risco. Infelizmente, a gente só vai tomar ciência
de quão grave aquilo ali vai, infelizmente, quando o acidente aconteceu. É uma prática muito comum e errada que ocorre é quando, por exemplo, a motonáutica, ela tem uma maneira de pilotar relativamente simples, é acelerar, é frear, né? Diferentemente de uma moto, né? De um carro. Então é muito mais fácil o responsável passar a condução para um menor, né? Porque acha divertido e também é errado, né? E infelizmente também é uma causa muito grande de acidente, né? Porque a criança ali, o adolescente, ele perde o controle da embarcação e acaba ocasionando um acidente. Então a gente é muito rigoroso quando se depara numa situação dessa, inclusive não usando o colete. Até na moto, é rapidinho, eu nado, se eu cair aqui do jet ski eu me seguro. Não confie, porque até uma cãibra, eu nado, mas se der uma cãibra eu fico já com uma debilidade de chegar até aquela embarcação. Então é muito importante que as pessoas se protejam, né? E protejam os seus entes. Não dê embarcação a quem não está habilitado. E não façam uso de bebida alcoólica para a prática de navegação. Quem quer mais informações, como que pode contactar vocês? Como que busca esses detalhes, já pensando em outros cursos no ano que vem? Eu sugiro o site da Capitania, né? Site da Capitania, tem uma ouvidoria, pode entrar em contato, denúncias pode fazer também pela ouvidoria, né? Se quiser saber assuntos mais delicados, até a própria rádio, pode entrar em contato direto com a comunicação social, que ela vai fazer uma comunicação formal com vocês, sem problema algum. Um exemplo foi que lá na região de Foz, a gente tinha um número X de participantes, de aluno. Quando houve uma mobilização nos meios de comunicação, fez fila. Então as pessoas às vezes não chega a todos essa informação. Aqui foi feita uma divulgação, acredito que por conflito ali de horários, a demanda não foi o que a gente esperava. Mas acredito que se fizer uma divulgação, as pessoas tomarem ciência, onde a gente vai assim no comércio aqui fazendo uma compra, a gente conversa, faz uma brincadeira, pergunta para a pessoa, pô, não sabia e tal. E eu acho que é mais isso. Interesse tem, falta mais uma divulgação e a gente vai estar aqui para exercer com o maior prazer a aplicar o curso. E é um conhecimento a mais. Exatamente. E mais um motivo para a gente agradecer o convite, porque aí fica de divulgação. A gente não quer perder vaga nenhuma. Se a gente abrir uma turma, a gente quer formar 30 vagas, são 30 alunos e, se Deus quiser, 30 formados. E pensando no bem-estar da comunidade como um todo, porque Exatamente. Eu posso estar repassando essa informação adiante, se porventura se deparar com uma situação de risco alguém, pode estar orientando, olha, presta atenção, não é assim que funciona. E as crianças também, às vezes focar, quem sabe, nessa educação. A gente tem alguns programas que são feitos aqui pelo Corpo de Bombeiros, que visam isso também. Agregar conhecimento, levar essas informações adiante para evitar acidentes. Acho que esse é o principal objetivo também da Marinha, evitar acidentes. E eu nunca esqueço daquela propaganda que sempre foi divulgada, onde falam que na água, né, os banhistas são os pedestres. Eu acho que todo mundo lembra dessa propaganda. Isso vale muito. Esse cuidado que nós também temos que ter ao transitar aí nos rios, né? Acho que esse é o mais importante. Existe um outro curso, né, que a gente aplica para os servidores públicos, né, que é o... É verdade, o ETSP. O servidor público, por vezes, ele tem a missão e tem uma embarcação que ele precisa fazer, por exemplo, ICMBio, IAT, Instituto Água e Terra. Tem muita demanda para eles na parte navegável também. Certo. E eles têm uma embarcação. Qual vai ser a habilitação deles para navegar? Porque eles têm uma embarcação e são um órgão, podem navegar? Não. Eles precisam ter uma habilitação fornecida por nós, mediante curso também, uma formação. É um curso de 1 semana e o camarada, sim, pode, depois de formado com a carteira dele, estar habilitado a conduzir a embarcação dele a serviço da instituição. Normalmente é o órgão, o órgão que solicita que faz o encaminhamento. a capitania para a gente fazer esse curso. E aí, por exemplo, a PM vai fazer, como eu fiz em Catanduvas, aí ela juntou com o bombeiro, então tinha militares da PM, militares do bombeiro, fazendo o curso e se habilitando a pilotar as embarcações do Estado também. Alguma coisa a acrescentar? Fique à vontade. Não, eu queria passar aqui o telefone, o ramal 185, para emergências marítimas, é o canal 185,
para reportar para a Marinha alguma situação de emergência, é bom difundir. Tá bom? A Marinha agradece aqui a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho e peço, né, a todo mundo que se conscientize ali no uso dos equipamentos náuticos. Legal, nós ouvimos aqui o Sargento R. Carvalho e o Capitão Vitor, eles são da Capitania Fluvial do Paraná, da Marinha do Brasil, melhor dizendo, estiveram aqui em União da Vitória ministrando o curso de formação aquaviário que termina nesta semana, nesta terça-feira, mas que outros cursos devem sair do papel também a partir do ano que vem.